Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos, começamos a dar início à live. Lembrando que para que eu consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Na verdade, hoje está vendo no Instagram, provavelmente não vai precisar disso, né? No Facebook é assim. Aqui no Instagram basta você comentar. Chamando os seus amigos. Quero lembrar que ontem nós não tivemos podido fazer a live, mas amanhã nós continuamos com nossas lives lá no minha página do Facebook. Minha página no Facebook é Pastor Lorian Severino. Amanhã a partir das 18 horas e sexta-feira às 19h30 nós temos culto na reconciliação. A noite da libertação, venha adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus e receber também a oração da fé. Quero lembrar que nessa sexta-feira nós temos cultos 9h30 e domingo às 19 horas na rua Henrique Degreff 241 aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, né, quando você pesquisar lá, pelo Google Maps é centro de Ponta Grossa. O senhor Mário, pastor todos estão assistindo. O senhor Francisco. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Vamos trazer a palavra do Senhor. No final, vamos orar pela sua vida, pelos seus pedidos, em nome de Jesus. Lembra também que depois essa live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue no meu canal do YouTube, me segue lá. Meu canal do YouTube é pr.loria. pr.loria. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Tu és a pessoa mais importante, Senhor, aqui. Fala conosco, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, Senhor, os olhos dos nossos corações, porque vamos entender a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Que eles estão enfermos sejam curados, que eles estão ansiosos, Senhor, a tua paz nos corações, que eles estão tristes, Senhor, que teu óleo de alegria transborde a vida deles. Que a tua presença, Senhor, transborde meu espírito, alma e corpo. Flua sobre cada lar, cada família, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, curando e libertando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tua presença flua sobre cada lar, cada família, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, curando e libertando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus. Está em 2 Samuel.
2 Samuel, capítulo 6. A Bíblia diz assim, 2 Samuel, capítulo 6, já tenho falado bastante sobre a presença de Deus, né, ultimamente. Eu já quero continuar falando sobre isso. A Bíblia diz aqui, 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz assim, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então, aqui o que acontece, depois de anos, né, se você conhece a história de Israel, lá no tempo de Samuel, né, o Deus permitiu, né, por causa do pecado dos sacerdotes, os sacerdotes estavam praticando coisas muito fora do que as ordens de Deus, né, estavam desobedecendo a palavra de Deus. E Deus permitiu, lá no tempo de Eli, que a arca fosse tomada. A arca, ela representava a presença, né? Era sobre a qual se invoca o nome do Senhor. Tinha vários simbolismos na arca, né? A arca era uma caixa de madeira coberta de ouro. Por cima tinham querubins, né, de ouro também. E em cima tinha a parte que se chamava propiciatória, onde o sumo sacerdote, né, uma vez ao ano, quando ele fazia expiação pelo povo, ele aspergia o sangue sobre aquela arca. E dentro da arca tinha o maná, né, um pouco de maná dentro de um vaso, se não me engano era um vaso de ouro, ou de barro, agora não me recordo. Se não me engano era um vaso de ouro. Daí tinha ali o maná, aí tinha as tábuas da lei e o cajado, né, de Arão, né, a vara de Arão, na verdade não é cajado, vara de Arão que havia florescido uma determinada situação, onde Deus fez um sinal sobrenatural, onde uma vara seca ali, ela produziu, ela floresceu, na verdade. E cada elemento tinha um simbolismo ali, simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus, porque os querubins, se você vê na palavra de Deus, elas são símbolos daqueles sobre os quais a presença de Deus vem sobre. Né? Quando a glória de Deus se manifesta lá em Ezequiel, por exemplo, você vai ver, né, os querubins ali e a glória de Deus sobre eles. Então ali era o lugar onde se manifestava a presença. Tinha todo um simbolismo sobre aquela arca. Mas era um ato profético, não era literal, não é que aquela arca fosse a presença, mas o lugar onde Deus se manifestava. Paz do Senhor, todos estão assistindo. E aí, como era o lugar onde Deus se manifestava, ela se tornou esse símbolo, né? De que quando a arca estava com eles, a presença de Deus estava com eles. Porque ele está ainda com aquela comprometido. Ele tem um compromisso com aquela pessoa, com outra pessoa. Na verdade, o marido tem que estar ali com a aliança, ele simboliza que ele está com compromisso, né? Sem aliança, as pessoas já olham e pensam, não está comprometido. Então a arca da aliança simbolizava isso. Olha, eu tenho uma aliança com este povo. Eu tenho uma aliança, eu estou com eles. E quando a arca foi retirada, era como se Deus dissesse, eu não estou mais com vocês. A minha presença não está mais em vocês. Era um sinal para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então quando Davi vem, ele quer, não, peraí, eu quero esse sinal, eu quero Deus com aliança no dedo, né? Eu quero aliança no dedo, eu quero o Senhor novamente com o povo de Israel, eu quero a arca lá no templo novamente. Na verdade, o tabernáculo na época. Então ele vai para trazer a arca. Mas a arca tinha sido deixada na casa de pessoas que eram da tribo de Judá. Era o povo de Israel, paz do Senhor, Maracema, tudo bem? Era o povo de Israel, mas não eram as pessoas consagradas, chamadas especificamente para cuidar da arca. Existia um povo, né, os levitas, que tinham sido chamados, né, o povo da tribo de Levi, que também vinham os sacerdotes também da tribo de Levi, né, assim como Arão era descendente, Moisés era descendente. Então, da tribo de Levi que tinha sido separada para cuidar da arca,
e sabiam, né, tinham entendimento da palavra de Deus para fazer isso. Inclusive, se nós formos lá para 1 Crônicas 13:9, depois, né? Quando Deus... Vamos continuar aqui, senão vai confundir a cabeça. E aí a Bíblia diz aqui na continuação: levaram, pois, a arca de Deus da casa de Abinadab e chegaram no outeiro, ou seja, eles conseguiram caminhar um tanto. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante a arca do Senhor, ou perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão da arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Ou seja, chegou um momento ali em que os bois eram tropeçados, e Uzá, que era um dos filhos lá de Abinadab, que, ou seja, uma pessoa que já estava convivendo com a arca há anos e anos, ali, que talvez tinha até colocado a arca em cima da carruagem. Na hora que ele estendeu as mãos para aquela arca, olha o que aconteceu. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como irá a mim a arca do Senhor? Ou seja, embora já estivesse há anos ali, naquele momento, lá estava sendo tratado como apenas um objeto, talvez um objeto artístico, né? Olha só, uma arte aqui, né? Uns querubins. Talvez usar lá na casa dele, quando ficou lá com eles, ele passava um pano ali, dava uma limpada, fazia poeira. Mas nada de sobrenatural. A Bíblia não mostra nada de sobrenatural que tivesse acontecido, porque a arca estava na casa deles. Nada. Apenas a arca, no máximo que formou ali, talvez, foi poeira. Poeira naquela arca, naquela casa. E quando ele viu ali, ele sabia que era um ato profético, mas ele estendeu ali, como se fosse mais uma carga ali, alguma coisa. Eles estavam levando, inclusive, como os povos pagãos tinham levado a arca, entregado a arca. Sendo que Deus tinha dado instruções específicas e claras de como que deveria ser conduzida a arca. Tinha um simbolismo todo espiritual que Deus queria, da maneira que Deus queria. Aquilo foi uma irreverência. E por causa disso, lá no versículo 10, a Bíblia diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Tinha ficado anos na casa de Abinadab, mas apenas 3 meses na casa de Obed-edom. Foi uma notícia nacional. A Bíblia não conta detalhes do que aconteceu. Mas em 3 meses foi uma notícia nacional da prosperidade, da bênção de Deus na vida de Obed-edom, por causa da arca que estava com ele. Tinha arca por anos, nada acontecia. A arca simbolizava a presença de Deus, mas Deus não se manifestava na casa dele. Outro teve a arca por 3 meses e Deus se manifestou. Havia uma diferença nessas pessoas. Claro, Obed-edom era levita. Ele sabia como tratar essa arca. Essa arca simboliza a presença. E nas nossas vidas, isso também fala muito. Por isso o título da mensagem de hoje é Valorizando a Presença de Deus. Valorizando a presença de Deus. Esse é o título da mensagem de hoje. Você tem valorizado a presença de Deus? Sabe, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, queremos que Ele ressuscitou entre os mortos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E às vezes você já está há anos na igreja, talvez cresceu, né? Já é de berço, né? Crente de berço, né? As pessoas costumam dizer. Anos e anos e anos andando com Deus, conhece. Deus talvez até já teve algumas experiências. E chega uma outra pessoa ali, em alguns meses você vê coisas extraordinárias acontecendo na vida dela. Mas ela realmente está
praticando os princípios da palavra de Deus. Ela realmente se entregou completamente ao Senhor. E você talvez já está amortecido, né? Você já está mais religioso. O que precisa acontecer é como está lá em Apocalipse, né? Quando a Bíblia fala para a igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja aparentemente bastante organizada, que ia contra os falsos apóstolos, que sabia, aparentemente, bastante conhecedora da palavra de Deus, organizada e esforçada. Mas a Bíblia diz que tinha contra ela porque ela tinha abandonado o primeiro amor. Né? O amor de Deus. Ela não tinha mais aquele amor no coração dela. E isso é uma coisa que não pode se apagar jamais nos nossos corações. Porque é isso, amar a Deus em todas as coisas, é justamente um princípio de adoração. Adorar a Deus é amar a Deus em todas as coisas. Não tem como. Esse é o primeiro mandamento, essa é a base de tudo. Você pode fazer tudo certinho, mas o amor é isso que Deus quer, em primeiro lugar. Ser um verdadeiro adorador. É interessante que a arca ficou na casa de Obed-edom, e Obed-edom, ele era justamente um levita. É interessante que a Bíblia diz que ele era geteu, ou seja, ele era de uma região chamada Gate. Alguns achavam que era uma Gate no sentido, que eles eram até dar no sentido que ele era gentil, mas não é esse lugar não, é um lugar, ele era judeu. Ele era inclusive um levita. E na casa desse levita Deus se manifestou. A Bíblia nos mostra lá em 1 Crônicas, (13). Primeiro Crônicas 13. Quando consultou, né, os capitães de 1000, os de 100, os príncipes e tal, ele estava querendo trazer a arca. Reuniu Davi todo Israel, desde o Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus a Jerim, de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu de Baalá, isso, Kiriat Jearim, que está em Judá. Aqui eles já tinham tentado trazer com louvores, mas depois ficou lá na casa do Obed-edom, o geteu, lá no versículo 13, né? E aí lá no capítulo 15, versículo 21. 15, no versículo 21, ele diz assim: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel com harpa, Jeiel e Asaías com harpas em tom de oitava para conduzirem o canto. Porque eram músicos, né? Eram músicos. Na verdade, quando aqui ele está trazendo de novo a arca, ele entendeu, né? Ele tinha percebido que precisava ser através dos levitas para trazer a arca, não é de qualquer jeito. Que tinha que ser conduzido não sobre carro de bois, mas a arca ela tinha que ser conduzida sobre o ombro de levitas, sobre o ombro de pessoas. Não tem como nós conduzirmos a Deus, trazer a presença de Deus para onde nós queremos, com boa vontade apenas. A intenção era muito boa de Davi, né? Trazer a arca que representava a presença de Deus, mas isso não é suficiente. Se nós queremos trazer a presença de Deus, podemos fazer muitos sacrifícios. Essas duas coisas são as coisas mais importantes para nós trazermos a presença de Deus. É entender tanto a obediência como os atos de justiça. Né? Quando você ora, ou seja, jejum, oferta, tudo isso são princípios para trazer a presença de Deus, mas nada disso supera a obediência a Deus, o sangue de Jesus, a graça de Deus. E nesse caso a obediência estava em obedecer os princípios que Deus tinha instituído. Se ele tinha falado que era para ser os levitas, era para ser os levitas. Por isso que a Bíblia diz assim, capítulo 15, 1 Crônicas 15, versículo 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok, Abiatar, levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Ele disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhes preparei. Pois, olha só, Davi tinha entendido o motivo. Ele fala: Pois, visto que não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós,
Porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Ou seja, eles não buscaram ele da maneira que era da palavra de Deus. Deus tem princípios, queridos. Você tem que orar, tudo isso, orar, todos os atos de justiça, né? Espécie de sacrifícios, tudo isso, Deus é maravilhoso. Mas nada disso supera a obediência à palavra de Deus. Deus te dará uma ordem. Ele fala: santificar, pois, os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os levitas, os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nos ombros deles que tinham que trazer as arcas. E aí eles instituem também os levitas ali, músicos, adoradores, né? Que tinham esse chamado. Isso Davi, os chefes dos levitas, que constituíssem seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos de músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, o fizessem ouvir, levantassem a voz com alegria. Designaram os levitas a Amã, filho de Joé, e assim vai falando até chegar lá no versículo 21, que fala do Obed-Edom, que também era um músico. Davi era músico. A Bíblia diz que Davi, ele tinha unção do Espírito Santo, né? E quando ele tocava a sua harpa, o espírito maligno que estava oprimindo a vida de Saul era afastado. Davi tinha percebido, né, assim que eu creio, ele tinha percebido que Obed-Edom era um levita, era um adorador. E Deus estava sinalizando com a prosperidade de Obed-Edom, ele estava sinalizando: é dessa maneira que eu quero. Não adianta vocês terem só esse objeto. A arca seria apenas mais um objeto em Jerusalém. Não adianta. Se vocês não forem adoradores, se vocês não obedecerem à minha palavra, vai ser mais um objeto. Ela é um sinal da minha aliança, como o anel da aliança. Para o Senhor, irmã Silvia, tudo bem? Ele é um sinal da minha aliança com vocês. Então obedeçam a minha palavra e busquem que sejam verdadeiros adoradores. Olhem um exemplo de Obed-Edom. É interessante que Obed-Edom ele vinha de um lugar chamado Gate. E essa palavra Gate, no original, significa, vem da palavra como esmagar uvas. Que no original, ainda na origem da palavra, significa tocar ou dedilhar cordas de um instrumento, como um tocador, como um tangedor. Interessante isso. E essa mesma palavra ela é usada lá no lugar onde, quando Jesus estava lá no Getsemane, lembra do Getsemane? Quando Jesus estava adorando a Deus, orando, ele se ajoelha. Ele fica ali 1 hora buscando Deus antes de ir para a cruz. Aí ele vai até os seus discípulos, vê que eles estão dormindo e fala: olha, nem 1 hora pudesses vigiar comigo, orai, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele faz isso 3 vezes, né, buscando o Senhor. E ele suava gotas como de sangue, adorando ao Senhor ali, né, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo que o consolava. Mas o interessante é que a palavra Getsemane, na origem, ali quando fala da palavra essa jet, no original, vem essa mesma palavra da Gate, que significa lugar da prensa. Só que no caso ali, Semane era lugar da prensa do azeite. E essa palavra prensa, na origem, tinha a ver com tanger, com um tangedor, como um instrumento musical. Então, é interessante, porque era a prensa do azeite, quer dizer, o lugar que faz azeite, que simboliza, na palavra, o azeite simboliza o óleo, né, simboliza a unção do Espírito Santo, simboliza a presença de Deus. O azeite simboliza a presença de Deus. Para gerar a presença de Deus, para gerar a unção, precisa prensar. Alguém precisa, no caso do alimento, precisa ser prensado. E no caso do ser humano, a prensa é através da adoração. Quando você morre completamente para si, quando você começa a andar em obediência a Deus e adora a Deus, expressa também a sua adoração de todo o seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Esse que é o princípio para trazer a presença. Ser um verdadeiro adorador. Se nós queremos valorizar a presença de Deus em nossas vidas, ver o agir de Deus, precisamos nos tornar verdadeiros adoradores. Que eu adoro em espírito e em verdade. Essa é a base. É isso que Deus quer em primeiro lugar. Pessoas que sabem valorizar a presença de Deus, que todos os dias têm tempo a sós com Deus,
que oram, que leem a Bíblia, que jejuam, que buscam a Deus, estão na igreja, buscando a Deus, mas em primeiro lugar estão em obediência. A Bíblia diz que melhor obedecer do que sacrificar. Você tem adorado a Deus? Você é um verdadeiro adorador? Adorar a Deus em espírito e em verdade fala alguém que não anda na carne, né? Anda no espírito, anda em obediência a Deus. Ela anda de acordo com a verdade porque ela anda de acordo com a palavra de Deus. É isso que Deus está esperando. Vamos falar com Jesus agora, querido. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Nós vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebestes e assim será convosco. Se alguém disser a montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Eu falando que você imagine já você curado, curada, liberto, cheia do Espírito Santo. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Sabe os problemas, Senhor, na vida física, sentimental, espiritual, sabe as lutas, as dificuldades que cada pessoa que está assistindo essa live tem passado, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebeste e estará convosco. Se alguém disser à montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que disse e estará com ela. Que nesse instante você feche seus olhos agora, com seus olhos como se estivesse recebendo, se puder. Se não, apenas feche seus olhos, sentado, deitado, fique bem relaxado. Pela fé eu vou dar um sopro. Quando eu soprar, eu quero que pela fé, com faça esse ato profético de inspirar profundamente. Quando eu falar agora, o Senhor vai enviar os anjos de Deus de curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, ministério, anestesia espiritual, cirurgia espiritual, liberando sobre você a unção do Espírito Santo de partição, liberando o óleo da unção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo lá esse vídeo, Senhor. Tu conheces o coração de cada um deles, Senhor. Vem, Espírito Santo, feche seus olhos, comece a fazer os presenças, comece a agradecer o Senhor, comece a já imaginar você agradecendo, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Manderia si que de hasharamas. Hey, la 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 suria la la banderish. Hey, la mandure de caralalabanas. Oh, em nome de Jesus, Senhor. Agora, em nome de Jesus, agora. Anjo de curas, milagres, sinais, por cima, maravilha, anestesia espiritual, cirurgia espiritual sobre cada pessoa que tinha assistido esse vídeo. Que está com problema de saúde, problema mental, espiritual, anjo de libertação, libertação agora. Anjo de consolação, libera a consolação. Libertação da cura da alma. Que estão ansiosos, recebam ódio e alegria. Que estão tristes, recebam que estão tristes, recebam de alegria, que estão ansiosos, recebam a paz do Senhor. De curas, milagres, sinais, por exemplo, especialista no tipo de problema que as pessoas estão passando agora. Na saúde, na vida física, sentimental, espiritual, ser liberados, ministrando essas vidas agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Toda dor, todo mal-estar. Possui enfermidade fora, em nome de Jesus. Toda célula cancerígena. Transforma esse líquido e vai embora, em nome de Jesus. Toda infecção, toda inflamação fora, em nome de Jesus. Ossos, músculos deles sejam restaurados. Órgãos sejam restaurados agora, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor sobre a sua vida. Receba a alegria do Senhor. Receba a presença de Deus sobre você. Receba a presença de Deus sobre você. Em nome de Jesus, estou problema nos ombros, nos braços, causa esse problema nos braços, ossos, músculos, nervos.
e causa problema, vai embora em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. Dor nos joelhos, causa nos joelhos, vai embora em nome de Jesus, da coluna, causa problema na coluna fora em nome de Jesus. Todo problema nos ouvidos, causa problema nos ouvidos fora em nome dos ouvidos, abra-se em nome de Jesus. Será curado, olhos, abra-se em nome de Jesus. Será curado, todo contigo, doença física, mental, espiritual. Deficiência física, mental, espiritual. Vício físico, mental, espiritual. Receba nojo, repulso naquele vício em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A presença de Deus, a unção de Deus sobre você agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero lembrar que amanhã nós temos live lá na minha página do Facebook. Pastor Loriano Severino. Sexta-feira nós temos cultos às 19h30 na Reconciliação, na rua Henrique Degre 241, e domingo às 19 horas. Você é nosso convidado. Tá bom, queridos? É rua Henrique Degre 241, aqui em Ponta Grossa. Quero lembrar também que se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para Reconciliação, daqui a pouco essa live vai ficar disponível aqui no meu Instagram. Também depois vai estar disponível no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é pr.lorian. Tanto no canal do YouTube quanto aqui no Instagram, depois que eu postar, eu vou colocar o CNPJ da igreja, que é 09 468. Deixa eu só lembrar aqui. É 09468671000156. Com esse CNPJ você pode mandar Pix, né, doações para a Reconciliação, para como vai diretamente para o PagBank, né, da Comunhão Cristã da Reconciliação. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.